A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 425 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria é um embusteirismo grosseiro e simbólico de vida, devido ser um ser provisório de vida passageira e transitória. Por ser a matéria um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Então é o maior embuste de todos os tempos. Embuste quer dizer uma coisa grosseira, simbolismo puro. E assim terminando os mistérios, terminando os enigmas, terminando os fenômenos, e os finitos e os transfinitos, porque na cultura racional não existe nada disso, porque a cultura racional tem ponto de definição da verdadeira origem da humanidade com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. Não existe na cultura racional finitos nem transfinitos. É o princípio e o fim de tudo, do verdadeiro estado natural de todos. E essa energia do mundo racional está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, findando-se assim a morte, porque todos passaram a conhecer como poderão voltar para o seu estado verdadeiro natural. Definição completa da verdadeira origem do animal de origem racional. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão vibrando de alegria, porque sabem como voltar para o seu estado natural. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas, com uma infinidade de defeitos, e que procuraram serem assim por livre e espontânea vontade. Deixaram de ser puros, limpos e perfeitos, para ficarem assim como estão, deformados e cheios de defeitos. Hoje todos que passaram a se conhecer e os que estão fazendo por onde, voltarão para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Mas tem muitos que estão ainda pensando e imaginando. Esses se transformarão mesmo em classes inferiores, porque estão ligados à energia elétrica e magnética, as energias que se transformam em outras vidas. Porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra. Quem pensa e imagina não tem tempo de desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada num istmo do mesencéfalo. Quem pensa e imagina não tem tempo, porque se guia pelo pensamento e a imaginação e acaba se transformando em bicho irracional, porque está continuando a pensar e a imaginar. E essa fase já passou há muito, a fase do pensamento e a fase da imaginação, já terminou há 51 anos passados. Hoje está imperando a energia racional, a cultura dessa energia que é a cultura racional, para desmaterializar o raciocínio de todos. E depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu estado natural. Hoje a vida tem solução, como estão vendo aí, definida e definitiva.
acabando a morte por todos conhecerem o seu estado natural e saber como voltar para ele. Para ver que até que enfim deixaram de serem mortais, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, e saber como voltar para ele, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim dessa deformação e transformação do animal irracional. Por que estão vivendo como animal irracional? Porque estão vivendo uns contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam. Os causadores das guerras se transformarão na categoria de bicho irracional. Por quê? Porque tirou vidas preciosas de muita gente, esses fomentadores de guerras. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Eu não queria estar na pele desses bichos, porque vão se transformar em várias reencarnações para pagar os crimes cometidos nessa deformação. Acabam se transformando em bicho irracional, porque o seu procedimento foi de bicho. Bicho é que vivem uns contra os outros e matando uns aos outros, e não tem condição de voltar para o seu estado natural porque abusou do livre-arbítrio. E quem abusa do livre-arbítrio acaba mal e muito mal, porque viveu como bicho só fazendo mal, e se transformará em bicho irracional. E assim a natureza cobra com juros muito altos. Todos que procedem como bichos se transformam em bicho irracional. Bicho é que vivem uns contra os outros, matando uns aos outros, e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Porque a vida é a coisa mais preciosa que existe, porque temos raciocínio, que é a verdadeira centelha de Deus. E Deus não admite que ninguém tire a vida de ninguém, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Todos têm essa energia na glândula pineal materializada, que é a máquina do raciocínio, a mecânica racional. Quem for contra essa mecânica está contra Deus. E estando contra Deus, a natureza cobra com juros altos e bem cobrados, para ver que fazer o mal ao seu próximo é indício de mau caráter. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, as transformações naturais da natureza, onde todos estão ligados a essas duas energias do chão, estão expostos a se transformar em categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem perfeitamente como devam de viver. Se eram brigões, deixarão de brigar, para ver que todos que já passaram a se conhecer sabem como devam de viver. Porque estão com raciocínio bem desenvolvido. E o raciocínio bem desenvolvido já está chegando à concórdia. E onde existe a concórdia, todos viverão concordando com todos. Onde existe a fraternidade não há desigualdade, porque na fraternidade está a paz, está o amor, está a concórdia. Para ver que a vida hoje tem solução definida e definitiva. Não é mais como viviam com o pensamento e a imaginação. Com o pensamento e a imaginação, a vida não tinha solução. Para o pensador, a vida era essa mesmo: nascer, sofrer e morrer. Porque os pensadores não sabiam o porquê da vida e viviam por ver os demais viverem. Viviam desentendidos de si mesmo. Porque os pensadores não sabiam dizer o porquê que assim eram, de onde todos vieram e para onde todos vão, e para onde todos os pensadores irão. Para onde irão? Irão para as classes inferiores. Porque ninguém sabia dizer o porquê que assim eram, deformados, cheios de defeitos. Para o pensador a vida não tinha solução, a vida era essa mesmo. Hoje todos espantados com a cultura racional, que trouxe a solução da vida do animal de origem racional. O ponto mais alto da vida eterna,
a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, em que essa energia é um habitante do mundo racional, que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, para ver que a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão glorificados pela cultura racional, porque passaram a saber o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde irão se continuarem a pensar e a imaginar, ligados nessas duas energias aí do chão, essas duas energias em transformações. E por isso está aí o universo em desencanto, desencantando todos desse pranto, desse sofrimento, porque todos vivem agonizando com o pensamento e a imaginação. O pensamento e a imaginação são duas máquinas deformadas feitas pela natureza, para preparar toda a humanidade para a volta para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E por isso todos estão estudando a cultura racional, para desmaterializar a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E por isso, ninguém está mais perdendo tempo com a matéria, porque todos estão interessados em voltar para o seu estado natural. Porque ninguém quer ficar mais aqui nesse chão com esse corpo de matéria que por si mesmo se destrói. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Como estão vendo aí, hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque encontraram a solução da vida num universo em desencanto para acabar com esse pranto de sofredores imortais. Na Terra é o lugar onde o sofrimento é o maior tormento da humanidade. E ninguém quer ser mais assim como é. Um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Os passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Estão fazendo tudo para voltar para ele, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje está aí a solução verdadeira da humanidade, terminando assim a morte, porque todos passaram a conhecer como poderão voltar para o seu estado natural, por serem um corpo de energia de vida eterna. E a matéria ficando aí no lugar dela, se transformando em líquido, porque foi feita pelo líquido, foi feita pelo sêmen. Para ver que chegou o fim de todos serem assim, de sofrer o justo pelo pecador. E todos esses deuses guerreiros irão ajustar conta com a natureza. Todos esses que enganaram o povo com o pensamento e a imaginação estão devendo à natureza. E a natureza cobra com juros muito altos nas reencarnações. Hoje todos conhecendo a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Para ver que a vida agora, no terceiro milênio, tem solução definida e definitiva. Está essa definição nos livros do Universo em Desencanto, e que muitos pensadores, fanatizados pelas filosofias, estão custando a conhecer a fase do desencanto, porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias, por essa infinidade de seitas e religiões, e fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, que é um progresso que vai a regresso por ser um progresso de destruição. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse um universo em desencanto, continuaríamos aqui encantados aqui nesse chão de amarguras.
em que todos tinham medo de morrer, porque ninguém sabia para onde iriam. Todos os pensadores tinham medo de morrer, tinham medo da morte, porque não sabiam para onde iriam. E hoje passaram a se conhecer, estão sabendo quem são e por que assim são, de onde são e de onde vieram e para onde vão. São de onde? Habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E aí está a fase redentora, que é a fase do terceiro milênio. Hoje a satisfação de todos é muito grande, porque está aí a redenção universal. Os que plantaram o bem, colhem o bem. Os que plantaram espinho, colhem espinhos. Os que plantaram mel, colhem mel. Os que plantaram fel, colhem fel. E a natureza cobra todos com juros muito altos, e por isso ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Todos esses que vivem tirando a vida de seu próximo, semelhante, vão ajustar conta com a natureza. A natureza cobra com juros muito altos, com juros muito elevados, para ver que não adianta destruir a vida de seu próximo, porque a vida foi feita pela natureza deformada. E quem tirar a vida de seu próximo vai ajustar conta com a natureza, que cobra com juros muito altos. Para ver que até o pensamento chegou ao seu fim, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados, e os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a sua fase. Hoje está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que chegou o fim dessa deformação racional e de todos os estudantes da cultura racional, porque estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque conhecemos agora o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Chegando assim ao fim dessa deformação e transformação racional, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde viemos, a saber o porquê assim somos, a saber de onde somos e para onde vamos. Somos de onde? Somos do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E essa energia, por nós estarmos na categoria de animal racional, essa energia está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, em que o natural é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. São eternos por quê? Porque são puros, limpos e perfeitos. E todos a caminho da concórdia e sabem muito bem como chegar lá. Porque as instruções já estão aí nos livros do Universo em Desencanto, como também vão assistir a transitarem pelo espaço, porque está aí nos livros do Universo em Desencanto como prolongar os anos de vida. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. A fase do terceiro milênio fez com que todos passassem a se conhecer. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 426 do Histórico.